O objetivo da nossa aula de hoje, como eu disse, é conhecer a plataforma do Avalia Mais, porque até agora ocorreram 2 questões, né. A primeira, vocês ouviram falar da sondagem, que é a sondagem que é feita pela rede, né, que vocês conhecem. Ouviram falar da avaliação, né, que é utilizado o instrumento prova, do Avalia Mais também. E foi colocado algumas questões da plataforma, mas nós não expomos a plataforma para vocês, não mostramos como acessa, quais os recursos que ela tem, o que ela pode ajudar em relação a benefício, para poder fazer com que haja um ensino, aprendizagem, né, uma educação de qualidade, né. Então, vocês vão conhecer a plataforma daqui a pouquinho com a Érica. E dentro da questão da plataforma, o que é importante? Todo momento, toda aula, nós falamos o quê? Olha, avaliar é revelar o quê? A realidade. E nessa revelação, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um resultado, né? E aí, dentro dessa questão dos resultados, é o que estão lá na plataforma. Então, vocês hoje vão ouvir com a Érica o quê? Bom, eu avaliei, eu fiz o levantamento dos dados, e agora, o que eu faço? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, porque nós não entramos muito nessa questão, não nos aprofundamos, sempre falamos superficial sobre. E agora nós vamos falar sobre isso. Então, o objetivo é conhecer a plataforma Avalia Mais e as devolutivas sobre as avaliações da rede municipal de Guarulhos. E nisso, em relação a essas devolutivas, é um fator que não precisa ser usado só externamente, né, vocês vão observar como que é feito e de repente vocês vão falar assim: "Olha que legal, isso eu já fazia, também na minha prática interna da sala de aula", ou então vocês vão falar assim: "Puxa, isso é bacana, legal saber disso, porque eu possa usar também dentro da minha prática". Pode passar ali, por favor? E agora, a nossa primeira aula, nós começamos falando um pouco da filosofia, né, nós refletimos em relação à questão da filosofia e, na verdade, essa reflexão ela foi perpassando aí diversas aulas, né, nós vimos que nem só, que não só para a nossa vida, mas também como também para nossa, como se diz? Para nossa prática, a filosofia faz parte, né, um estilo de vida. E hoje nós vamos fazer uma outra reflexão, só que ela vai ser através de uma literatura, né. Então eu vou ler para vocês uma história e depois que eu terminar de ler, nós vamos compartilhar e a Erika vai entrar para falar sobre a plataforma. Eu não sei se vocês conhecem, é um livro intitulado Cazuza, que é de 1938. O autor é o Viriato Correia, ele é um autor brasileiro, ele nasceu no Maranhão e ele viveu de 1884 a 1967. Então ele traz um pouco um retrato de uma escola, de tempos atrás, né, que muitos de nós não passamos por esse modelo da escola, mas nós temos, podemos ter conhecidos que já passaram, então nós vamos falar aí um pouquinho desse modelo, tá? Então eu vou começar a história. São 2 trechos que nós vamos ouvir, né, que eu vou contar, que vocês vão ouvir, e começa assim, ó. O primeiro trecho, ele se chama A Contadeira de Histórias. Vovó Candinha é outra figura que nunca se apagou de minha recordação. E aí eu não vou fazer inferências com vocês durante o texto, mas esse primeiro parágrafo eu vou chamar um pouco a atenção, porque ele diz assim, ó: "Vovó Candinha é outra figura que nunca se apagou de minha recordação". Por quê? Porque tudo que a gente ouvia aqui dessa história é um adulto que está se lembrando da infância dele, tá. Então ele está fazendo uma recordação aqui da vovó Candinha. Não havia realmente mulher que tivesse maior prestígio para as crianças de minha idade. Para nós,
era um ser à parte, quase sobrenatural, que se não confundia com as outras criaturas. É que ninguém no mundo contava melhor histórias de fadas do que ela. Devia ter seus 70 anos, rija, gorda, preta, bem preta, e a cabeça branca, como algodão em pasta. Morava distante, vinha ao povoado de quando em quando visitar a Luzia, sua filha caçula, casada com Lourenço Sapateiro. E quando ocorria a notícia que ela ia chegar, a meninada se assanhava como se ficasse à espera de uma festa. Não saíamos da porta da Luzia, perguntando insistentemente: quando ela chega? Traz muitas histórias bonitas? Traz muitas novas? Era pela manhã que vovó Candinha costumava chegar. O dia nem sempre havia acabado de nascer e já a pequenada estava à beira do rio para recebê-la. Mal ia saltando da canoa, nós corríamos a abraçá-la, com tanta afoiteza e tanta efusão que havia perigo de lhe rasgarmos o vestido rodado de chita ramulhada. Quantas histórias a vovó traz? Perguntávamos. Um bandão delas, respondia a velha. De dia não conseguíamos que ela nos contasse história nenhuma. Quem conta histórias de dia, dizia, negando-se, cria rabo como um macaco. Mal a noite começava a cair, a meninada caminhava para a casa de Luzia e então sentar-se ao batente da porta, que dava para o terreiro. Enquanto se esperavam os retardatários, ela fumava pachorrentamente o seu cachimbo. Sentávamos em derredor, caladinhos, de ouvido atento, como não fora tão atento como, perdão, como não fora tão atento o nosso ouvido na escola. Ela começava. Era uma vez uma princesa muito orgulhosa que fez grande e má criação à fada sua madrinha. Acendiam-se os nossos olhos, batiam emocionados nossos corações. Não sei se é impressão de meninice, mas a verdade é que até hoje não encontrei ninguém que tivesse mais jeito para contar histórias infantis. Na sua boca, as coisas simples e as coisas insignificantes tomavam um tom de grandeza que nos arrebatava. Tudo era surpresa e maravilha que nos entrava de um jacto na compreensão e no entusiasmo. E não sei onde ela ia buscar tanta coisa bonita. Ora, eram princesas formosas, aprisionadas em palácios de coral, erguidos no fundo do oceano ou das florestas. Ora, era reis apaixonados que abandonavam o trono para procurar pelo mundo a mulher amada, que as fadas invejosas tinham transformado em coruja ou rã. Não perdiam uma só das suas palavras, um só dos seus gestos. Ela ia contando, contando. Os nossos olhinhos nem piscavam. A lua, como se fosse uma princesa encantada, ia vagando pelo céu, toda vestida de branco, a mandar para a terra a suavidade dos seus alvos véus de virgem. Lá pelas tantas, um de nós encostava a cabeça no companheiro, mais próximo, e fechava os olhos cansados. Depois outro. E quando vovó Candinha acabava a história, todos nós dormíamos, uns encostados aos outros, a sonhar com os palácios do fundo do mar, com as fadas e as princesas maravilhosas. Agora, nós vamos entrar numa segunda parte do texto. E chama assim, o primeiro dia. É das mesmas crianças, tá? Que ouviam a história. A notícia que eu ia entrar para a escola produziu rebuliço na criançada. Eram 15 ou 18 os meninos que brincavam comigo. O Quincas, que já estava com os dentes quase todos mudados. A Chiquitita, sempre de pernas raladas pelas travessuras. O Ioiô, que fazia caretas horríveis, virando as pálpebras pelo avesso. O Manduca, dando com agilidade de um sagui. Saltos como os artistas de circo. A Teteia, que subia as árvores como qualquer menino. O Pinguinho, o Chiquinho, a Rosa, o Maneco, a Vavá e vários outros.
quase tudo gentinha, miúda, que ainda chupava o dedo. Correram todos à minha casa para saber a verdade. Durante uma semana não se conversou outra coisa. O Chiquinho entusiasmou-se. Ia também dizer aos pais que queria entrar para a escola. O Vavá e o Maneco decidiram-se. Entrariam também. A Teté ficou desolada. A gente assim não brinca mais, disse. Como não? Respondi. A aula é pela manhã, temos a tarde toda para brincar. Ela replicou. Vá contando com isso. O Juquinha, desde que começou a aprender, não brincou mais conosco. Vocês ficam logo pensando que são gente grande. O Ioiô não dava palavra. Toquei-lhe no ombro. E você, não quer fazer entrar para a escola? Não quer, perdão. E você, não quer também entrar para a escola? Ele me olhou de esguelha e respondeu num tom gaiato. Eu? Cruz, não nasci para levar bolo. A palmatória de lá trabalha na mão da gente. O Hilário me disse que bolo de palmatória dói muito mais do que bolo de chinela. Protestamos. A palmatória era para as crianças vadias e nós iríamos estudar. Vocês querem ir? Vão. Eu fico brincando, concluiu ele com uma careta. Chegou finalmente o dia da reabertura das aulas. Fui a primeira pessoa que acordou lá em casa. Amanhã ainda não tinha acabado de clarear e eu já andava pelos quartos como uma barata tonta, de camisolão, perturbando o sono alheio. Naquele dia, tudo se juntava para me dar contentamento ao coração. Minha mãe caprichava em satisfazer todos os meus desejos de criança. Além das calcinhas de menino, ela me fizera uma camisa igualzinha às camisas de meu pai, com punhos, abertura e colarinho. Havia ainda uns sapatos novos, um gorro azul com borla de seda e uma blusa marinheira. E mal me acabaram de vestir, pus-me a passear pela calçada de minha casa, cheio de mim, como um pavãozinho que expõe o esplendor de suas penas bonitas. O Chiquinho e o Vavá combinaram passar pela minha porta para irmos juntos à casa do Maneco. Mas era tanta minha ansiedade em chegar à escola que eu os fui buscar. E fiz tudo isso correndo, coração aos pulos, numa alegria tão risonha que minha mãe, de contente, encheu os olhos d'água. A escola ficava no fim da rua, num casebre de palha com biqueiras de telha, caiado por fora. Dentro, unicamente um grande salão, com casas de marimbondos no teto, o chão batido sem tijolo. De mobiliário, apenas os bancos e as mesas, estreitas dos alunos, a grande mesa do professor e o quadro negro arrimado ao cavalete. A minha decepção começou logo que entrei. Eu tinha visto aquela sala num dia de festa, ressoando pelas vibrações de cantos, com bandeirinhas tremulantes, ramos e flores sobre a mesa. Agora ela se me apresentava tal qual era, as paredes nuas, cor de barro, sem coisa alguma que me alegrasse a vista. Durante muitos minutos fiquei zonzo, como a duvidar de que aquela fosse a casa que eu tanto desejara. E os meus olhinhos inquietos percorriam os cantos da sala, à procura de qualquer coisa que me consolasse. Nada. As paredes sem caiação, a mobília polida de preto, tudo grave, sombrio e feio, como se a intenção ali fosse entristecer a gente. Olhei o Chiquinho, olhei o Maneco, olhei o Vavá. Tinha o mesmo ar tímido e encolhido que me afligia a alma. Procurei um rosto, alegre naqueles rostos. Nenhum. Os meninos pareciam condenados, olhos baixos, voz assustada e dolorosa, expressão de terror na fisionomia. Tentei encarar o professor e um frio esquisito me correu da cabeça aos pés. O que eu via era uma criatura incrível, de cara amarrada, intratável e feroz. Os nossos olhos cruzaram-se. Senti uma vontade louca de fugir dali. Pareceu-me estar diante de um carrasco. O Vavá veio sentar-se ao meu lado, como se tivesse medo de ficar sozinho no banco, por trás do meu. O velho João Ricardo ergueu-se subitamente, agarrou pela orelha e levou-o
de novo ao banco. O movimento foi tão brutal que o Pedrinho, que estava perto, se espantou e, com o cotovelo, derramou o tinteiro. O Adão riu. O professor vibrou-lhe a régua na cabeça. E daí por diante não se assentou mais. Pôs-se a passear pela sala, de mãos para trás, vigiando-nos, atrás dos óculos pretos, com o ar terrível de quem está com vontade de encontrar um pretexto para castigos. O Hilário cochichou com Jovino. O professor bateu com a régua na cabeça dos dois. O Donato levantou os olhos do livro, acompanhando o voo de um marimbondo. A régua cantou-lhe no alto da cabeça. À tarde, quando os meus companheiros me vieram buscar para os brinquedos de costume, eu estava murcho, mole, fatigado e triste. A Chiquitita perguntou-me curiosa: Cazuza, você gostou? Eu quis enganar a mim próprio, escondendo a minha decepção, mas o Vavá, que ainda tinha as orelhas a arder, respondeu prontamente: Gostou nada. Quem pode gostar daquilo? É um inferno. O Ioiô fez uma careta e disse triunfante: Eu tinha ou não tinha razão? Eu sabia. Vanico me contou. Se a escola é aquilo, eu juro que lá não entro. Escola realmente não podia ser aquilo. Escola não podia ser aquela coisa enfadonha, feia, triste, que metia medo às crianças. Não podia ter aquele aspecto de prisão, aquele rigor de cadeia. Escola devia ser um lugar agradável, cheio de atrativos, de encantos, de beleza, de alegria, de tudo que recreasse e satisfazesse o espírito. E aqui termina o texto. Eu vou pedir para ali passar, fazendo um favor, porque a primeira parte do texto conta como eles tinham a vovó Candinha, que de vez em quando visitava o bairro deles, e ela contava histórias para eles. E como era é, tão bom aquele momento. Eles queriam estar ali, eles queriam participar, eles tinham prazer em ouvir as histórias da vovó Candinha, né? Eles tinham prazer em conhecer coisas que ela trazia. E esse desejo que eles tinham era o desejo que, sem saber como era a escola, era o desejo que eles tinham de estar na escola, né? Até que alguns foram e descobriram como que era o contexto daquele tempo deles, né? Vou finalizar, né, para a Érica poder entrar e conversar um pouco com vocês. Eu vou contar para vocês, eu tive essa experiência também com o meu filho, quando ele estudava na educação infantil, e uma vez ele viu uma foto de um parque, e ele pegou, e a gente estava fazendo uma atividade, era foto de um parque, e ele falou assim, não, isso é uma escola. Eu falei, não, filho, isso é um parque, não era... Por quê? Porque para ele, a escola era aquilo que ele tinha como educação infantil, era um parque, um espaço que ele podia brincar, que ele podia se divertir. Quando ele foi para o fundamental, ele teve que trocar de escola também, porque o que ele estudava era só infantil. Quando ele foi para o fundamental, primeiro dia de aula, ele chegou para mim, para o primeiro ano, e falou assim, você sabe fazer letra cursiva? E eu disse para ele, sim, eu sei, e você? Aí ele falou assim para mim, eu vou ter que aprender. Aí eu falei, tudo bem, né? Todo mundo passa por isso e deixei, né? Deixei ele as coisas acontecerem. E aí, quando foi mais ou menos uma semana que ele estava em aula, eu fui escrever um bilhete para a professora, estava conhecendo a escola também, e escrevi uma meia página da agenda. E quando ele encostou perto de mim, ele viu aquela quantidade de letra cursiva, que nem era tanto, porque a agenda não é tão grande, né? Meia página. Ele falou: você escreveu tudo isso de letra cursiva, né? Então, e aí eu percebi que aquilo, para dentro dele, estava sendo um drama, né? E eu tive até que fazer algumas interferências por conta desse gostar e não gostar da escola. Hoje já está tudo resolvido, né? Está no terceiro ano, tudo, mas assim, o que a gente percebe dentro desse texto e dentro dessas duas divisórias, quando chega a história da vovó Candinha, as crianças tinham o quê?
prazer em estar ali. Eles tinham todo, vamos dizer assim, eles tinham todo um ritual, né? Porque na escola muitas vezes a gente não tem, entra dentro da sala, pega a agenda, põe na mesa, faz a chamada, pega o estojo, pega o caderno, olha, hoje tem aula disso, disso, disso. Nós temos todo um ritual dentro da escola. E as crianças, com a tia Candinha, elas também tinham um ritual, e elas queriam estar ali. Mas quando eles chegaram na escola e eles viram uma outra situação, até a questão que ele fala, né, a escola, nem as paredes eram atrativas, né, para a criança querer estar lá, né, então, quando a gente olha para esse texto, quando a gente pensa dentro das tendências pedagógicas, esse texto, ele vem para finalizar mesmo a questão das tendências pedagógicas, né, para nós, assim, como professores, né, como pessoas que estamos ali, né, na frente dessa questão do ensino-aprendizagem, podemos agir. Claro que hoje, né, não tem mais essa questão de reguada, talvez muitas de nós nem pegamos isso, talvez pegamos professores mais autoritários, mas não nesse sentido, assim como o texto aqui relata, porque a gente sabe que de fato ocorria isso no passado, mas assim, que nós possamos, né, proporcionar isso para os nossos alunos, para que eles venham ter prazer em querer estar ali, porque assim, a questão de ensinar, ela já é um processo que causa uma tensão, né, mas e se aí essa criança não quer estar ali, se ela não deseja estar ali, tudo acaba fazendo o quê? Se tornando muito mais difícil, e é onde nós podemos ver que muitos acabam desistindo, até os mais velhos, ou depois acaba voltando, né. Hoje, infelizmente, nós temos um número grande de alunos na EJA, né, e muitas das razões são por questão de acesso e por questões de oportunidade, mas nós sabemos também pelas dificuldades deles, né, que eles têm nessa fase da infância. Então, assim, é um texto mesmo para nós refletirmos, como eu sempre falo, não é um texto para trazer para a gente, é uma questão de trazer culpa, não é nada disso, né, de falar: é sempre o professor, ou é sempre o sistema, é sempre aquilo". Não, é um texto que é prazeroso, é gostoso de ler, é divertido, né, mas também para nós refletirmos sobre a importância da escola, a importância do nosso papel e o que nós podemos fazer a cada dia mais para poder melhorar, né, para que os nossos alunos venham ansiar por estar na escola, assim como a gente viu eles ansiando por estar com a vovó Candinha e ouvir as histórias. Sempre que eu fiz uma hora atividade, e aí as professoras tinham que falar, assim, é um ponto positivo que elas tiveram na escola e um negativo. E aí a tabuada foi assim, unânime, ganhou, né, dos traumas, daquela questão de decorar, de não entender o porquê está aprendendo, né, como nós já falamos anteriormente. Dentro da escola, tudo tem um objetivo, né, e não é só aprender por aprender, aprender a utilizar, né, e aprender a entender aquilo, né, isso é o que vai trazer o quê? Uma consciência, né, crítica, um sujeito crítico que sabe o porquê que ele está aprendendo aquilo e qual momento que ele vai utilizar, né, deixa de ser uma informação, deixa de ser um conteúdo para ser realmente algo que se torna uma habilidade, uma capacidade.